Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre cotas. As cotas são importantes desde que as cotas sejam feitas com inteligência. Aliás, salvo engano, a primeira lei de cotas que existiu no Brasil foi eu mesmo que fiz. Eu fiz um projeto de lei no final dos anos 80, encaminhei para o Congresso Nacional, para o ministro da Previdência Social, o ministro do Trabalho, o ministro da Justiça, através de políticos, amigos meus, senadores, deputados, criando a cota que estabelece que empresas com mais de 100 funcionários tenham que contratar 5% de pessoas com necessidades especiais, deficientes físicos ou mentais. Essa lei virou um decreto em 1991 e depois foi convertida em lei, da mesma forma que eu enviei, o projeto passou no Congresso e virou lei e completou 30 anos o ano passado. É uma lei que trouxe alento a muita gente, até porque até então, segundo observações pessoais e notícias, inclusive um Globo Repórter que passou sobre isso, que eu assisti na época, as pessoas com esse tipo de necessidade especial simplesmente eram alijadas do processo trabalhista, não eram contratadas para trabalhar, não participavam ativamente da economia, pura e simplesmente por preconceito. Exatamente. As empresas, nem as públicas nem as privadas, contratavam as pessoas com qualquer tipo de deficiência, por mínima que fosse. Eu tive que fazer esse projeto de lei e fico muito feliz por ter feito isso e está valendo até hoje e valerá ad eterno. Mas eu sou contra quando o Partido dos Trabalhadores, no governo do Lula, criou a lei das cotas raciais com 20% para ingresso em faculdades, em função da cor de pele. Eu fiquei decepcionado, tanto é que eu publiquei um artigo que eu vou ler amanhã, cujo título é o Apartheid Brasileiro. Eu já falei sobre esse artigo aqui num outro vídeo. O Lula, a partir do momento que ele criou, ele e os asseclas dele, os companheiros e companheiras, fizeram essa lambança de criar uma cota racial. E essa cota, obviamente, desencadeou o que eu havia profetizado naquela época, em tempo real, que ia reacender a chama do preconceito, tal qual aconteceu e continua acontecendo. Foi uma lei estúpida, uma lei demagoga, uma lei que tinha como único objetivo cooptar eleitores, cooptar simpatizantes do partido e eleitores dos seus postulantes. Uma coisa muito triste. Eu defendi naquela época que a cota correta para esse tipo de coisa, acesso à universidade, era justamente uma cota social e não de 20% em função da cor da pele, como foi feito pelo PT, mas de 50% no mínimo e crescendo ao longo do tempo em função do poder aquisitivo, da renda familiar, uma cota social, independente de cor, raça, religião, credo, opção sexual e o escambau. Seria uma ideia inteligente. Tanto é que algumas universidades adotaram isso por conta própria. Universidades públicas, obviamente. Mas, como não poderia ser diferente, o pessoal do partido cometeu uma estupidez que criou um problema sério institucional e que se agravou e continua se agravando ao longo do tempo.
E outra cota estúpida, que inclusive para minha decepção foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, a questão de 1 ano ou 2, foi a cota sexista para mulheres candidatas na política, 30%. É uma cota estúpida, demagógica, demagoga e ridícula. Hoje, por exemplo, um parênteses a propósito, um dos ministros do STF deu um despacho, se eu não me engano, o Alexandre de Moraes, prorrogando até 30 de junho a proibição de despejo de famílias carentes por falta ou atraso do pagamento dos aluguéis. E nesse mesmo despacho ele disse alguma coisa assim, que seria a última vez que ele ou o STF iria despachar sobre o assunto, porque não cabe ao STF despachar sobre assuntos fundiários ou assuntos de habitação urbana, não necessariamente com essas palavras, mas foi isso que ele disse. Mas, por outro lado, uma coisa que é importante, que é a habitação, que é um direito constitucional das pessoas, e segundo se supõe, o Supremo Tribunal Federal existe principalmente para defender o direito constitucional das pessoas e principalmente defender a Constituição, mas eles não tiveram o menor cuidado de despachar sobre uma coisa esdrúxula, estúpida, bizarra, que é a cota de 30% para mulheres na política. Hoje, por exemplo, eu estive numa visita a uma universidade aqui em Curitiba, e lá, aliás, eu faço isso com uma certa frequência há alguns anos, e também fui universitário, e existe preferência. Todo mundo que conhece o meio universitário e conhece as pessoas sabe que existe preferência do sexo feminino para alguns cursos e, por outro lado, também as mulheres não se distanciam de outras opções de curso, de formação, de graduação. E o mesmo é válido para os homens. Agora eu fico pensando, por que não criam cota? Nessa universidade, só para completar o raciocínio, no departamento de odontologia, eu notei que entre 80% e 90% dos alunos são mulheres. E era assim em 2016, 2017, e eu acredito que a história se repita em todas as universidades brasileiras e talvez do mundo inteiro. Assim como no curso de administração que eu fiz na UEL em Londrina, 70%, em média 70% dos frequentadores do curso de administração, assim como do curso de ciências contábeis, de economia e afins, 70% mais ou menos, ou mais até, são homens que preferem fazer cursos nessas áreas. E matemática, então, ciências exatas, matemática, física, química, astronomia, 90% são homens, enquanto que psicologia, 90% são mulheres, sociologia, 90% são mulheres, e assim por diante. E, por exemplo, assim, continuando o raciocínio, os homens, os trabalhadores de distribuidoras de energia, que sobem postes, fazem instalações elétricas, 100%, salvo engano, são homens. Em fios torres de alta tensão, lá 50 metros de altura no meio do mato, 100% dos trabalhadores nessa área são homens. Nas minas, 100 a 50 metros de profundidade, 20, 30, 600 metros de profundidade, nas minas de qualquer tipo de extração de qualquer tipo de minério, 100% são homens, salvo engano. E por que não fazem cota para tudo isso? 50% de mulher?
por razões óbvias, porque é absurdo estabelecer cotas para esse tipo de coisa. E por que estabelecer cotas de 30% para as mulheres, se a maioria das mulheres que eu conheço centenas de mulheres e converso com centenas de mulheres, não gosta de política, elas acham que estão contribuindo demais em votar. E o motivo desse protesto é principalmente porque nas 2 últimas vezes que eu tentei me candidatar, até gastei e investi na campanha, tirei 10, 12 certidões negativas para me habilitar ao processo. Teve uma dessas campanhas que eu até, através do partido, dei entrada no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, me habilitei a ser candidato e depois fui chamado para o partido fui comunicado pelo partido que a minha candidatura tinha sido cancelada porque o partido tinha que ter 30% de candidatas mulheres, e como eu era daqueles que, teoricamente, tinha menos chances de ser eleito, assim como outros colegas, nós fomos simplesmente alijados do processo. Isso aconteceu comigo no PSDB, e daí eu fiquei triste com isso e imediatamente pedi o desligamento do partido, depois de mais de 20 anos, e ingressei no Podemos, e na primeira vez que eu quis me candidatar a deputado estadual pelo Podemos, também os caras vieram com essa presepada para cima de mim, e isso me deixou muito triste, em função de uma cota ridícula, de uma cota absurda, de uma cota sexista, de uma cota populista, de uma cota demagoga, de uma cota ridícula mesmo, que teve a homologação do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Federal se presta a esse tipo de coisa, se presta a anular condenação, que já aconteceu em segunda instância, porque o cara deveria ter sido condenado, julgado em Curitiba e foi julgado em Londrina, ou deveria ser julgado em São Paulo, foi julgado. Só que desde quando aconteceu esse processo, o Supremo estava acompanhando tudo isso. Estava saindo tudo quanto é jornal no mundo inteiro, no país inteiro. Se tiver jornal em Marte, Júpiter, Plutão, até os marcianos, jupiterianos e plutaneses estavam sabendo o que estava acontecendo. Aí o Supremo fingiu de surdo, mudo e cego durante 2, 3 anos que o Lula foi julgado e condenado em primeira e segunda instância em Curitiba, em Porto Alegre, em Brasília, e depois veio para, sei lá por que motivo, quem fez isso deve saber o motivo, anulou a condenação para botar o cara aí para ficar falando besteira na televisão. Enfim, tá tudo interligado. Parece que eu misturo os assuntos, mas não misturo não. Tá tudo interligado, é só seguir a sequência lógica. Tá certo? É isso. Isso é um cidadão brasileiro revoltado com o sistema que deveria ser bom, que é uma das maiores potências econômicas do mundo, mas que parece o sistema de um paizinho de 15ª categoria lá do fim do mundo que estão, ou para lá desse lugarzinho aí, tá certo? Um abraço.